O jardim daquela casa onde Clara e Rui se conheceram ainda exala a mesma fragrância de jasmines e terra molhada. Eu ando por entre os caminhos de pedra, os dedos tocando as folhas de magnólia como se fossem velas acesas. O telefone na mesa de madeira antiga, silencioso, parece esperar algo. O sol se põe em tons de laranja e cinza, como se o céu estivesse despedaçado. A cama hospitalar, de madeira clara e metal enferrujado, ainda ocupa o mesmo lugar no canto do quarto. O lençol está amarrotado, como se alguém tivesse se levantado às pressas. O jardim, através da janela, parece mais sombrio, como se estivesse respirando. O ar carrega um sabor de medicina e luto, algo que não deveria estar ali. O telefone toca. Não é o meu número. As mãos tremem, porém não me movo. A voz do outro lado é suave, quase familiar, como se fosse Clara. Contudo não é. É uma voz que me lembra o som do vento no jardim, antes de tudo desmoronar. O coração bate como um tambor distante, e a cama hospitalar parece sussurrar meus nomes. O jardim se move. As folhas balançam mesmo sem vento. As flores se fecham, como se estivessem escondendo algo. O telefone para de tocar, todavia a voz ainda ecoa. Um vaso de flores cai, quebrando-se em pedaços que parecem mais como ossos. O cheiro de terra molhada se mistura a algo mais denso, como se o próprio ar estivesse chorando. A cama hospitalar faz um som baixo, como um suspiro. As sombras no quarto se alongam, e o jardim parece mais real do que o próprio mundo. O telefone está mudo. No entanto, eu ouço um passo atrás de mim, suave e deliberado, como se alguém estivesse andando sobre a superfície do próprio tempo. O jardim daquela casa ainda exala o mesmo aroma de terra encharcada e flores murchas. Caminhar por ele é como passar por um sonho que não se quer acordar. Clara me chamou aqui, dizendo que precisava falar. Mas ela não falou. Apenas observou para o telefone, como se ele pudesse responder por ela. E eu, como um tolo, esperei. O telefone tocou. Não parecia Clara. Soava como uma voz distante, quase inaudível, que dizia meu nome. A linha estava cheia de estática, como se alguém estivesse falando do outro lado de um abismo. Pensei em desligar. Pensei em correr. Mas não movi um músculo. A voz repetiu meu nome. Mais baixa agora, como se estivesse cansada. A sombra do telefone se alongou no chão, como uma criatura que se esticava para me alcançar. O jardim ao redor pareceu congelar. O ar ficou denso, pesado, como se estivéssemos sob a água. O telefone parou. Silêncio. O tipo de silêncio que não é ausência de som, mas ausência de vida. Olhei para o aparelho. Ele parecia esperar algo. Ou alguém. O jardim, que antes representava apenas um fundo, agora me observava. Como se soubesse que eu estava prestes a fazer algo que não deveria. A cama hospitalar, que eu nunca deveria ter visto, apareceu no jardim. Não estava onde deveria estar. Estava ali, no meio das flores mortas, como um invasor. O metal enferrujado brilhava sob a luz fraca. E eu, por um instante, senti que ela me chamava. Como se eu fosse um de seus pacientes. O telefone tocou 3 vezes, pausas longas entre cada toque, como se estivesse contando algo que eu não deveria ouvir. Clara nunca ligava. Nem Rui. A linha estava cortada, mas a voz do outro lado constituía familiar, minha própria voz, distorcida, como se tivesse passado por um filtro de água estagnada. Meus dedos se recusaram a atender. O jardim parecia mais denso, como se as folhas tivessem se inclinado para escutar. A cama hospitalar se movia. Não se movia, pulsava, como se respirasse. Sua superfície estava coberta de folhas secas, e no centro, uma única flor de jasmim, branca e imaculada, como uma cicatriz no meio de um corpo de feridas. Rui nunca me disse que aquela cama existia. Nem Clara. E no entanto, ela estava ali, no jardim,
como se tivesse sido plantada por mãos que nunca me pertenceram. A flor começou a sangrar. Não sangrar, exalar, como uma alma em agonia. O ar ficou pesado, carregado com o cheiro de remédios antigos e de madeira queimada. Minhas pernas se moveram sem meu consentimento, como se estivessem guiadas por uma força que não me conhecia. O jardim não era mais um jardim, era um espelho quebrado, refletindo coisas que eu não deveria ver. A voz voltou, mais próxima agora. Não era uma voz, era um sussurro, um suspiro, um peso no peito. Eu me curvei, como se o ar tivesse se tornado uma barreira. As folhas do jardim se moviam em direção a mim, como se quisessem me abraçar. Mas era um abraço de cemitério, frio e solitário. O telefone tocou novamente, e dessa vez, não me dei ao trabalho de ignorar. A linha não estava cortada. Estava viva. A voz do outro lado era clara, mas não era clara. Era uma versão dela que eu nunca possuía conhecido, mais velha, mais cansada, mais sombria. Ela disse meu nome como se fosse um lembrete de algo que eu deveria ter esquecido. E eu, por um instante, senti o peso de uma memória que não era minha. A cama hospitalar estava deitada no jardim, como um cadáver que nunca foi enterrado. Eu me aproximei, os pés afundando na terra úmida e pesada, cheia de folhas podres e lama. O sol se escondia atrás de nuvens que pareciam feitas de algodão sujo. A cama parecia respirar, ou talvez eu estivesse ouvindo meu próprio coração. O telefone estava no chão, ao lado da cama, como se tivesse caído há muito tempo. O fio estava cortado, mas o aparelho ainda vibrava, quase imperceptível. Pensei em ligar para Clara, mas a memória dela era um vazio. A sombra da árvore no jardim se alongava como uma mão que me puxava para baixo, para dentro do chão. A voz voltou, mais próxima, mais clara. Era a voz de Rui, ou talvez de alguém que ele guardava cedo. Eu me virei, e no lugar onde a cama deveria estar, havia uma árvore, suas folhas tremendo como se estivessem ouvindo também. O jardim parecia um espelho quebrado, e eu, uma imagem distorcida nele. A flor sangrava, mas não era vermelha. Era azul, como se tivesse sido tingida com o céu de uma noite sem estrelas. Eu toquei a folha com a ponta do dedo, e ela se aqueceu, como se estivesse viva. Talvez, pensei, isso fosse um sinal. Talvez eu pudesse entender tudo isso. Talvez eu pudesse voltar. O telefone tocou novamente, e dessa vez, a voz no outro lado era minha. Eu ouvi o meu próprio nome, dito com suavidade, como se fosse um segredo que eu precisava lembrar. Mas quando olhei para a linha, ela não estava conectada a nada. Apenas o vazio. Apenas o eco de um futuro que eu não sabia se queria. A porta do jardim estava entreaberta, como se Clara tivesse saído há pouco. O ar carregava o cheiro de orvalho e laranja madura, e por um momento, eu acreditei que ela estaria ali, sorrindo. O telefone, ainda no chão, parecia esperar por uma ligação que nunca viria. Eu me sentei, e o silêncio ao redor me envolveu como um cobertor pesado, quase reconfortante. Talvez eu pudesse voltar. Talvez eu pudesse ser outra pessoa. O jardim era um labirinto de sombras e folhas quebradas. Rui estava ali, de costas, olhando para a árvore quebrada. Sua voz veio baixa, quase um sussurro. Você não precisa mais carregar isso. Meus dedos tremiam ao tocar a folha que caíra em minha mão. Ela estava quente, como se tivesse saído de um corpo vivo. A esperança era um fio fino, e eu o segurei com força. O sol se pôs, e o céu tornou-se um espelho quebrado de cores mortas. Clara chamou meu nome, mas não era ela. Era um eco, um reflexo distorcido. O jardim parecia respirar, e eu senti o ar se encher de um cheiro de terra úmida e desespero. Eu me lembrei daquela noite, quando tudo começou. Talvez eu pudesse voltar. Talvez eu pudesse esquecer. A voz no telefone tornou-se clara, como se estivesse ao meu lado. Você está pronto? A pergunta ecoou no jardim, e as folhas balançaram como se concordassem.
Meu coração acelerou, e eu me vi em um lugar onde não deveria estar. O jardim era uma porta, e eu estava prestes a passar. Talvez eu pudesse voltar. Talvez eu pudesse ser livre. Clara apareceu, mas seus olhos não eram os mesmos. Eles eram vazios, como poços sem fundo. Você não deveria estar aqui, ela sussurrou, e sua voz era uma faca afiada. Rui se aproximou, mas não me ajudou. A esperança se quebrou como um copo de vidro. Eu havia sido traído, por mim mesmo, por ela, por tudo. E agora, não havia volta. A voz de Clara ecoou no telefone, mas não era a voz que eu conhecia. Era mais baixa, como se tivesse passado por uma câmara subterrânea de pedra e sombra. Eu segurei o aparelho com tanta força que os dedos ficaram brancos. O jardim, atrás de mim, parecia respirar, folhas se movendo sem vento, como se alguma coisa estivesse debaixo da terra, observando. Rui apareceu no portão. Seus olhos estavam vazios, como duas janelas sem luz. Ele não me cumprimentou. Não me contemplou. Só ficou ali, imóvel, enquanto a sombra dele se alongava no chão como uma besta serpente. Eu senti um frio na nuca, como se um pedaço de gelo tivesse sido colocado ali, sem aviso. Clara me chamou pelo nome, mas não era o nome que eu uso. Era um nome antigo, um nome que eu nunca ouvi dizer. O ar do jardim estava pesado, como se tivesse sido comprimido por um peso invisível. As flores, que antes eram vivas e coloridas, agora pareciam desbotadas, como se tivessem chorado. A voz no telefone tornou-se um sussurro que parecia vir de dentro de mim. Eu tentei desligar, mas as mãos não obedeceram. Rui se aproximou, e eu pude sentir o cheiro de terra molhada e decomposição. Ele não falou. Não precisou. Seus olhos diziam tudo. Clara se aproximou, mas não era Clara. Era algo mais velho, algo que me lembrava de uma memória que eu nunca tive. O jardim se curvou, como se estivesse prestes a se fechar. Eu estava preso entre sombras e memórias que não eram minhas. E, por um momento, eu entendi, eu nunca estive sozinho. A voz de Clara ecoou como um eco distante, mas não era Clara. Era algo mais velho, mais pesado, como se ela tivesse sido mergulhada em um lago de tinta preta e nunca mais tivesse se sequado. Meus dedos se enroscaram no tecido do meu blazer, como se ele pudesse me proteger. Rui estava ao meu lado, mas seus olhos não me viam. Eles olhavam para o jardim, onde as folhas se moviam sem vento, como se algo estivesse dentro delas, respirando. O telefone tocou. Não era o meu. Era o telefone da casa onde Clara e Rui se conheceram, o mesmo que eu ouvi na primeira noite, quando tudo começou. A voz do outro lado era minha. Mas não era. Era uma cópia feita de seres sombras, uma voz que dizia coisas que eu nunca diria. Meus ossos vibraram como cordas de violino desafinado. Clara se aproximou. Seus passos eram um sussurro de folhas secas. Ela não me fixou. Ela olhou para o chão, como se estivesse buscando algo que já havia sido enterrado. Rui não se moveu. Seu corpo estava paralisado, como se estivesse preso em uma teia de aranha invisível. Eu senti o frio da terra sob meus pés, como se estivéssemos em um túmulo aberto. A cama hospitalar estava ali, no meio do jardim, como se tivesse sido transportada de um mundo onde eu nunca estive. A cama era de madeira, com pregos expostos e um cheiro de mofo e sangue seco. Ela me chamou pelo nome, mas não era o nome que eu uso. Era um nome que eu nunca ouvi, mas que parecia estar gravado nas minhas costas, como uma marca de nascença que eu nunca tive. Meu coração batia como um tambor de guerra. Rui não me viu. Clara não me viu. Ninguém me via. E eu, por um instante, senti o peso do mundo em meus ombros, não como um fardo, mas como uma verdade. Eu nunca estive sozinho. Eu estava aqui, desde o começo, e eu nunca mantinha sabido. A cama hospitalar era um espelho quebrado,
refletindo versões de mim que eu nunca carregava vivido. Clara estava ali, mas não era a Clara que eu conhecia. Seus olhos eram buracos negros, e seu rosto, uma máscara de cera. Rui estava de pé, imóvel, com as mãos estendidas como se tentasse tocar algo que não existia. Eu me lembrei do nome que eu nunca ouvi, e ele saiu da minha boca como um grito de um outro mundo. O ar se encheu de uma música que eu ouvia desde o começo, mas nunca tinha entendido. Meus ossos se desfizeram em pó. O jardim se tornou um lago de sombras. Cada passo que dei era um eco de um passo que eu já tinha dado. Clara virou-se e sorriu, mas o sorriso era um corte na carne. Rui falou meu nome, mas a voz era a de um estranho. Eu me vi deitado na cama hospitalar, mas era eu quem estava morto. O telefone tocou. Não era o telefone da casa onde Clara e Rui se conheceram. Era o telefone da minha própria mente, e ele nunca parava de tocar. O som do telefone era um sino de funeral. Eu me levantei, mas minhas pernas eram de madeira podre. Clara me chamou, mas o som de sua voz era um sussurro de folhas secas. Rui se aproximou, mas seu rosto se dissolvia como tinta em água. Eu me lembrei do nome que eu nunca ouvi, e ele me atravessou como uma faca. O jardim se curvou, como se estivesse chorando. O ar era pesado, como o silêncio antes de um trovão. Eu não estava mais no mundo dos vivos. Eu estava no mundo dos que nunca deveriam ter nascido. O telefone parou de tocar. O silêncio que veio depois era mais pesado que qualquer som. Clara desapareceu, mas deixou para trás um vestígio de perfume, amêndoas e sangue. Rui se tornou uma sombra, mas sua sombra falou. Você não deveria estar aqui. Eu não sabia se era verdade. O jardim se fechou em torno de mim, como um livro que nunca deveria ter sido aberto. Um nome que eu nunca ouvi estava gravado em minha pele, como um selo de condenação. Eu me lembrei de tudo. E tudo era pior do que eu imaginava. Minha mente era um vazio que nunca se enche. Clara e Rui eram sombras que eu nunca deveria ter visto. O telefone estava silencioso, mas eu ouvia o eco de sua voz dentro de mim. O jardim era um espelho quebrado, e eu era o reflexo que nunca deveria ter existido. O nome que eu nunca ouvi era meu nome, e eu nunca tinha sido ninguém. A cama hospitalar era minha cama, e eu estava deitado nela, mas eu estava morto. E eu nunca tinha sabido. O mundo dos vivos era um sonho que eu nunca tinha vivido. E agora, eu não sabia se era real. O jardim era agora uma extensão do meu peito, dolorido, pulsante, cheio de raízes que se enroscavam em minha garganta. Clara estava de pé no meio do que antes era o caminho de pedras, mas agora era um rio de sombras que se moviam como se respirassem. Rui estava ao seu lado, mas não parecia ver ela. Seus olhos estavam fixos em mim, como se eu fosse a única coisa real nesse lugar. O ar era pesado, como se estivesse cheio de perguntas que ninguém ousava formular. O chão sob meus pés não era terra, era um espelho quebrado, refletindo versões de mim que eu nunca tinha vivido. Minhas mãos se moveram sem que eu as tivesse comandado. Elas se estenderam para Clara, mas ela não se virou. O som do telefone ecoou novamente, mas não era um som, era um pensamento, um sussurro que vinha de dentro da minha cabeça. Rui deu um passo para frente, e o mundo ao redor dele se desfez em pedaços de luz e sombra. Eu me lembrei do jardim onde Clara e Rui se conheceram, e como o telefone nunca tocou ali. Mas aqui, ele estava sempre ligado. O chão se abriu sob meus pés, e eu caí, mas não senti dor. Só o vazio. Quando me levantei, o jardim estava diferente. As plantas não estavam mortas, mas estavam esperando. Clara estava mais perto agora, mas seus olhos eram vazios, como se tivesse perdido algo que eu não entendia. Rui não estava mais ao seu lado. O telefone estava em minhas mãos, mas não estava ligado. Eu o segurei, e por um momento, senti o peso de todas as vidas que nunca vivi. O ar estava mais leve, como se tivesse deixado de carregar segredos.
O som do telefone se foi, e com ele, a parte de mim que nunca sabia o que era. O jardim começou a se curvar, como se estivesse cansado de carregar o peso de meus pensamentos. Clara se virou, e pela primeira vez, eu vi o que ela estava carregando, um vazio que parecia ter sido feito especialmente para mim. Rui apareceu de novo, mas agora estava atrás de mim, como se estivesse me observando de longe. O telefone em minhas mãos se aqueceu, e... por um instante, eu senti que poderia ligar para alguém. Mas não havia ninguém para ligar. O jardim se tornou um espelho, e eu vi meu rosto nele, mas não era o meu. Era o de alguém que ainda não tinha nascido. Minha mente era um vazio que nunca se enche, mas agora, por um momento, eu senti que poderia preencher algo. Clara se aproximou, e eu percebi que ela não estava mais vestindo o mesmo vestido que eu lembrava. Era algo novo, algo que eu nunca tinha visto antes. O jardim ao nosso redor se movia como se estivesse respirando. Rui não falou, mas eu senti que ele me entendia. O telefone estava em minhas mãos, mas eu não precisava ligar. Eu já estava onde precisava estar. O ar era leve, e o vazio dentro de mim parecia estar começando a se encher. O jardim respirava comigo, ou eu com ele. As folhas tremulavam em sintonia com meu coração, e cada passo que dei parecia ecoar em troncos e raízes que nunca antes tinham me ouvido. Clara estava de pé no meio do caminho, com as mãos entrelaçadas, como se segurasse algo invisível. Rui, ao seu lado, olhava para o chão, como se ele fosse a única coisa que ainda lhe pertencia. O ar tinha o sabor de chuva seca e de terra que nunca viu o sol. Eu me senti leve, como se tivesse deixado para trás um peso que carregava há anos, mas o vazio dentro de mim ainda pulsava, uma ferida que não sangrava, mas que doía. Clara não me cumprimentou. Rui não me olhou. O jardim, que antes era uma extensão do meu passado, agora era uma estranha. As plantas se moviam com uma lentidão que parecia deliberada, como se estivessem observando, esperando. O som do telefone, que antes me assustava, agora me era indiferente. Eu caminhei até onde Clara estava, e ela se virou, mas não me reconheceu. Seus olhos eram vazios, como os de um sonhador que não sabe que está sonhando. Eu queria falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O jardim, que era meu lar, agora me parecia um estrangeiro. O ar se tornou pesado, como se estivesse carregando o peso de todas as minhas escolhas. Clara se moveu como se estivesse em um sonho, e eu me perguntei se ela ainda me conhecia. Rui, por sua vez, parecia ter se fechado, como um livro que nunca mais seria aberto. O jardim, que antes me acolhia, agora me rejeitava. Eu me sentei no chão, com as mãos no colo, e olhei para o céu. As nuvens se moviam lentamente, como se estivessem tentando dizer algo, mas não conseguissem. Eu senti, por um momento, que estava sendo compreendido. Mas o momento passou, e com ele, a sensação de alívio. O jardim se tornou um espelho. Eu vi a minha imagem refletida nas folhas, mas ela não era minha. Era uma versão de mim que nunca tive, uma que talvez eu poderia ter sido. Clara, ao meu lado, parecia estar em outro tempo, outro lugar. Rui, quieto, como um fantasma, observava. O ar estava carregado de um silêncio que não era meu. Eu me perguntei se eu ainda pertencia a esse lugar. Se eu ainda pertencia a mim. O jardim, que era minha história, agora parecia me julgar. E eu não sabia se estava pronto para o veredito. O jardim se curvou, como se estivesse cansado de me carregar. As folhas se fecharam em torno de mim, como um abraço que não queria me soltar. Clara, que antes era minha luz, agora era uma sombra. Rui, que era minha sombra, agora era um eco. O ar estava pesado, como se estivesse carregando o peso de um segredo que eu não sabia que carregava. Eu me senti preso, como se estivesse preso entre memórias que não eram minhas. O jardim, que era minha casa, agora me parecia um labirinto. E eu, por mais que quisesse, não sabia se estava pronto para sair.